Jesus disse-lhes: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 4 e 5. Através das Escrituras Sagradas, Deus tem nos alertado sobre os enganos do inimigo. Ao longo da história, surgiram falsos profetas e líderes que levaram muitos ao erro, afastando-os da verdade do Evangelho. Suas palavras enganosas e carisma têm sido uma armadilha para os desavisados, desviando-os do caminho da justiça. Pense na história dos filhos de Israel e sua relação turbulenta com a adoração de deuses falsos. É um exemplo poderoso de como o povo de Deus pode se desviar facilmente quando não está focado nele. O fascínio por deuses falsos e a influência das culturas ao redor levaram Israel para longe da verdadeira luz divina, mostrando a luta constante entre a verdade e o engano. Nas visões proféticas do livro do Apocalipse 6, Jesus inicia a abertura dos selos. E os fatos descritos em cada selo não irão acontecer em um momento isolado da história. Eles já estão acontecendo. A volta de Cristo será precedida de manifestações do Anticristo. De acordo com as Escrituras Sagradas, o Anticristo é o ditador final que planeja desviar as nações. Ele se disfarçará astutamente como um homem de paz, escondendo suas verdadeiras intenções sob um manto de engano. No livro de Daniel, mais especificamente em 9:27, entendemos as táticas enganosas do Anticristo. Ele fará um gesto aparentemente amigável para com Israel, assinando um pacto prometendo protegê-lo de seus inimigos. No entanto, esse aparente gesto de boa vontade será apenas uma jogada estratégica e maliciosa, pois será uma falsa demonstração de paz que prepara o terreno para o caos futuro. Nos dias de hoje, o engano religioso está se espalhando cada vez mais rápido, começando dentro da igreja e indo para todos os lugares. O aumento de líderes enganosos e a falsos ensinamentos está ficando cada vez mais comum. Isso é um sinal importante, que todo o crente deve prestar atenção, porque mostra que estamos vivendo em tempos críticos. Um segundo sinal é um aumento de conflitos e guerras que indica a proximidade do fim dos tempos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Essa profecia está detalhada em Mateus 24. Jesus falou sobre um tempo cheio de guerras e conflitos que mostrariam que o fim dos tempos está próximo. É claro que sempre existiu conflitos, mas isso não muda a mensagem de Jesus. É verdade que foram raras as vezes em que houve um período onde o mundo todo estivesse em paz. Embora as guerras sejam comuns ao longo da história, o Senhor Jesus descreveu um mundo repleto de desordem, com conflitos e guerras. E as notícias de conflitos surgindo em todos os cantos do globo estão sendo cada vez mais frequentes, caminhando para a repleta desordem. Jesus nos avisou para sermos sábios ao interpretar esses eventos. Devemos entender os sinais dos tempos e permanecer fiéis, mesmo quando tudo parece caótico. O terceiro sinal do fim dos tempos é a ascensão de novos deuses. Vamos abordar especificamente o Deus do dinheiro. A idolatria ao dinheiro, a busca desenfreada por riquezas, tem levado as pessoas a se afastarem de Deus. A Bíblia revela a verdade sobre o rumo mutável da sociedade, especialmente quando se trata da ascensão de novos deuses, como o dinheiro. Muitas pessoas dão tanto valor ao dinheiro que se tornam escravos dominados por ele. Elas se compram, se vendem e se corrompem, porque colocam o dinheiro na posição de Deus. No livro de Timóteo, encontramos um versículo que ecoa através dos tempos. É tão relevante hoje quanto quando foi escrito, pois nos alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. 1 Timóteo 6, versículo 10 diz assim: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o que apetecendo alguns se desviaram da fé. Claramente aqui mostra que o dinheiro em si não é ruim. É o amor por ele que gera todos os tipos de maldade. E quando o amor ao dinheiro entra no coração, é o dinheiro quem governa a vida. Essa revelação divina nos mostra um mundo totalmente seduzido pelo fascínio da riqueza.
O dinheiro tem deixado de ser apenas uma ferramenta de transações. Ele se tornou um objeto de adoração. As pessoas estão se curvando para as influências da ostentação e deixando de se curvar no altar do Todo-Poderoso. Observe atentamente e você irá perceber que algumas pessoas obcecadas pelo dinheiro trocaram o tesouro da vida eterna pela riqueza passageira da terra. Não se trata de desprezar dinheiro, mas sim de colocá-lo no seu lugar. O dinheiro não pode estar na nossa cabeça e nem no nosso coração. Ele deve estar em nossas mãos, e com a cabeça ordenada, saberemos fazer o bom uso dele. Não podemos deixar que o nosso coração se venda. Judas se entregou ao Deus do dinheiro. O amor ao dinheiro o fez trair seu mestre. O quarto sinal do fim dos tempos é uma mudança na mentalidade das pessoas nos últimos dias, destacando a busca pelo prazer e a falta de amor por Deus e pelos outros como sinais do declínio espiritual. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, diz que os homens serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. A Bíblia fala que haverá uma época em que os homens vão preferir os prazeres em vez de amar a Deus. Você não acha que estamos vivendo essa geração? Parece que o mundo em que vivemos está vagando e se desviando cada vez mais do caminho da retidão e da santidade. Existe uma falta de conhecimento evidente, ou talvez até mesmo uma rejeição intencional do conceito de pecado. A ideia de transgredir contra um Deus santo foi obscurecida, envolta nas sombras do relativismo moral e do hedonismo. Pense em como esse lema infiltrou-se nos corações e mentes das pessoas. Se parece bom, faça. Essa maneira de pensar é perigosa e enganadora. Desvia as almas, levando-as por um caminho de autogratificação e afastando-as da renúncia necessária para seguir a Cristo. Esse pensamento distorcido induz a pessoa a colocar o prazer acima de tudo. Os prazeres temporários deste mundo parecem sedutores, mas não se deixe enganar. Observe as palavras deste versículo. Amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. E você, ama a Deus mais do que ama os prazeres, ou ama os prazeres mais do que a Deus? Deus nos permite sentir prazer, mas assim como o dinheiro e todas as outras coisas, o prazer deve estar abaixo de Deus. Portanto, experimentar o prazer não é pecado. Mas cuidado com o tipo de prazer. Se você busca satisfação em vídeos profanos, comete adultério, roubo e outras coisas ilícitas, você acha que está amando a Deus? A Escritura Sagrada deixa claro como nós demonstramos o amor a Deus. Em João 14,15 está escrito: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Você tem obedecido aos mandamentos de Deus? Os mandamentos existem para nos ensinar as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. O amor que sentimos por Deus não é medido pela quantidade de vezes que vamos à igreja ou pelo valor do dízimo. O nosso amor por Deus é demonstrado através da obediência à sua vontade, seus ensinamentos. E da mesma forma, a desobediência mostra a falta de amor a Deus. Cada um tem que escolher entre amar a Deus ou amar o prazer. Ser amante do prazer mais do que amante de Deus não significa que devemos escolher entre o prazer e Deus, pois quando vivemos por Deus, desfrutamos de uma infinidade de prazeres. Salmos 16:11 diz: Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Nessa passagem bíblica, o salmista expressa a satisfação em estar na presença de Deus e reconhece que somente nele encontrará plenitude de alegria. A verdadeira felicidade está em uma relação íntima com Deus. Outra passagem em Salmos diz: Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Imagine, que prazer é saber que você está indo para o céu. É um prazer que este mundo não pode lhe proporcionar. O quinto sinal que prova a proximidade do fim dos tempos é a disseminação global do Evangelho, sendo pregado a todas as nações como a ajuda da tecnologia. De acordo com Mateus 24:14, será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Jesus previu um tempo em que o Evangelho alcançará todos os cantos da terra, transcenderá fronteiras geográficas e barreiras culturais. Com o avanço da tecnologia nos últimos anos, vemos a mensagem do Evangelho chegando nas regiões mais isoladas do mundo. Essa disseminação da palavra de Deus é um sinal importante da proximidade do fim dos tempos. A revolução digital mudou a maneira como compartilhamos informações e, assim, a mensagem de Cristo também pode ser mais disseminada. Através da transmissão online, a palavra de Deus é proclamada de diversas formas, alcançando todos os lugares onde se pode encontrar os corações humanos. É impressionante pensar que, neste exato momento, alguém do outro lado do planeta pode estar sintonizado, ouvindo atentamente as palavras de esperança e salvação sendo compartilhadas. O Evangelho não está mais preso a prédios físicos de igrejas ou lugares específicos. A mensagem de Jesus está mais acessível do que nunca. Essa facilidade de acesso ao Evangelho não é um acontecimento aleatório, mas sim o cumprimento de uma profecia bíblica. É um sinal claro de que estamos nos aproximando do fim dos tempos, mencionado na Bíblia, caminhando em direção à realização do plano de Deus. O sexto sinal é a formação da unidade global. O anticristo está se levantando e indica que o fim dos tempos está próximo. Estamos vivendo um tempo de esforços para formar alianças globais mais fortes e até mesmo um movimento em direção a um sistema de governo global mais unificado. Apocalipse 13, 7 e 8 descreve uma potência mundial que tem autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O que você deve observar é uma tendência contínua em direção a um único governo global, preparando o mundo para uma figura profética, o Anticristo. O Anticristo é mencionada nas epístolas de João, onde é descrito como alguém que nega a divindade de Jesus Cristo e tenta enganar as pessoas, levando-as a se afastarem da verdade. A Bíblia fala que o Anticristo surgirá no final dos tempos, antes do retorno de Cristo, como parte de um período de tribulação. Esta figura é vista como um líder enganador e maligno, que se opõe a Deus e aos seguidores de Cristo, buscando estabelecer um império de engano e opressão. Alguns veem o Anticristo como uma pessoa específica que está por vir, mas na verdade o Anticristo é uma união de forças ou sistemas que se opõem a Cristo e ao Evangelho. O mundo está se aproximando cada vez mais do possível domínio de um líder malévolo chamado de Anticristo. As ideologias e crenças das pessoas estão passando por mudanças profundas, com mais indivíduos rejeitando a realidade e os fatos. Isso nos faz questionar se essas mesmas pessoas hesitarão em seguir o líder pecaminoso quando ele surgir. Vivemos em uma época em que muitos são hostis ao nome de Cristo. Isso não é apenas um acaso, é uma queda cuidadosamente planejada, onde o mundo está sendo preparado para o engano e domínio da apostasia. O nível de controle das pessoas descrito em Apocalipse 13 era impossível de imaginar há 100 anos atrás, mas agora estamos vivendo nele. Toda a infraestrutura para o sistema de controle do Anticristo já está em vigor. Basta ver o monitoramento e coleta de dados pessoais que acontecem em nossas vidas diariamente. Tudo é rastreado. Nossas compras, lugares que vamos e até nossas preferências pessoais são constantemente coletadas por um sistema implantado. Estamos testemunhando uma mudança social significativa, onde o amor próprio e o individualismo estão alcançando níveis extremos. Isso sugere que as pessoas estão se concentrando principalmente em si mesmas, priorizando suas próprias necessidades e desejos acima de tudo. Esse amor próprio excessivo reflete um afastamento dos valores de compaixão, comunidade e altruísmo. As pessoas entram em uma esfera mais profunda e problemática. Fazem procedimentos exagerados que desfiguram seus rostos e corpos. Mergulham num estado de egocentrismo que traz uma falsa sensação de felicidade. O aumento do egocentrismo vai de encontro aos ensinamentos da Bíblia Sagrada e aos exemplos deixados por Jesus Cristo. Ele enfatizou a importância de amar o próximo como a si mesmo, como ilustrado na parábola do bom samaritano, onde um homem demonstra compaixão ao cuidar do estranho. Os ensinamentos de Jesus nos incentivam a sair de nós mesmos
para mostrar o amor e bondade pelo próximo. Porém, esses valores estão se tornando exceção, nesse mundo onde o egoísmo e o amor pelo dinheiro está aumentando a cada ano. O desafio está em encontrar um equilíbrio onde o sucesso financeiro não determine o valor ou a felicidade de alguém. Isso requer uma reavaliação das prioridades. A busca por riqueza deve ser equilibrada e alinhada com a busca por virtudes como integridade, bondade e generosidade. A real riqueza não está no acúmulo de bens materiais. A verdadeira riqueza está no caráter e no relacionamento sincero com Deus e com o próximo. Conforme avançamos os anos, é crucial lembrar a sabedoria eterna das Escrituras. Devemos buscar alegria na simplicidade, encontrar a realização em relacionamentos e experiências. O nosso valor está em nossos corações e ações. Reconhecemos o aumento constante do sentimento de ingratidão nesse mundo, que vai contra a exortação bíblica de expressar gratidão em todas as situações, como descrito em 1 Tessalonicenses 5:18, que nos lembra de dar graças em tudo, pois essa é a vontade de Deus. Devemos ser gratos e reconhecer que é Deus quem nos dá o ar que respiramos, provê nossas necessidades diárias e nos presenteia com cada sorriso em nossas vidas. Muitas vezes, esquecemos o quão frágeis somos e o quanto dependemos da bondade amorosa de Deus. Cada dia é um presente que recebemos de Deus. Não se esqueça disso. Aproximar-se de Deus com um coração grato pode transformar a vida. A gratidão na oração não é apenas um ato de adoração, mas nos manter firmes mesmo em circunstâncias desafiadoras. É a prova da fidelidade a Deus e Ele certamente lhe recompensará. Não se curve ao ritmo voltado para o consumismo desenfreado da vida moderna, onde a gratificação instantânea é mais valorizada do que apreciar o que já temos. Além disso, não se deixe levar pela vida perfeita e glamurosa que as pessoas mostram nas redes sociais. Nem tudo é verdade e leva as pessoas a comparar uma vida com outras, gerando ingratidão ou insatisfação. É importante não se conformar com a decadência e as maneiras do mundo. Você precisa se esforçar para não ser influenciado pelas ideologias e crenças mundanas, pois o mundo tentará moldá-lo de acordo com seus padrões. Em vez disso, suas convicções devem estar alinhadas com a palavra de Deus. Esse vídeo é um alerta sobre a importância de você estar atento aos sinais dos tempos. Cuide de sua alma e seja fiel aos ensinamentos de Deus, conforme Jesus nos orientou, para que tenha uma vida bem-sucedida e cheia da presença de Deus. Fique à vontade para deixar seu comentário e compartilhar o vídeo com quem deseja. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.